Bom dia, sexto ano, e vamos para mais uma aula de correção. Então, eu peço que vocês abram seu caderno de atividades na página 5, pegue seu lápis, sua borracha e vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, a correção sobre características dos seres vivos, a questão número 1. Entre as características dos seres vivos listadas no quadro abaixo, escolha a mais adequada a cada imagem e escreva como legenda. Então, no quadro, nós temos as palavras reação a estímulos, ciclo de vida, necessidade de energia, organização celular e reprodução. Na primeira imagem, eu tenho uma ameba, né? A ameba, ela é um ser unicelular, ela é formada por uma única célula. Essas estruturas que a gente vê aqui são as organelas dessa ameba, tá bom? Então, aqui nós estamos falando de organização celular. Nessa imagem, a gente vê um avestruz botando seus ovos, né? Cuidando dos seus ovos. Então, os ovos é um sinal de que teve reprodução. Nessa imagem, eu tenho um esquilo e ele está se alimentando. Então, a alimentação é uma necessidade de energia. A próxima imagem é as folhas de uma árvore, né? Com o sol aqui, bem ao centro. Também é necessidade de energia. É assim que as plantas conseguem seu próprio alimento, utilizando a energia do sol para poder fazer a fotossíntese. Aqui eu vejo a mimosa pudica. Essa plantinha, quando a gente toca nela, ela tá assim, ó, com as folhinhas abertas. Quando a gente toca nela, ela fecha essas folhinhas. Então, ela está reagindo ao toque da pessoa. Então, reação a estímulos. E essa imagem eu tô vendo a joaninha, né? Uma joaninha. Então, os ovos da joaninha, a joaninha na sua fase, podemos dizer assim, larval, né? Até chegar na fase adulta dela, né? Ela se reproduzindo aqui, botando ovos. Então, eu tô vendo o quê? Ciclo de vida dessa joaninha, tá certo? Questão 2. A reprodução é essencial para todas as formas de vida. Qual é o tipo de reprodução representada na figura abaixo? Como ela acontece e o que está representado na imagem? Bom, a reprodução que está representada aqui é a reprodução sexuada, porque precisa do óvulo e dos espermatozoides. Então, precisa de gametas, que são células especiais para essa reprodução, né? Então, reprodução sexuada. Essa aí pede para o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo aqui é quando os espermatozoides encostam no óvulo, ó, tá encostando aqui, para fazer a junção do material genético. O material genético do óvulo, que é o gameta feminino, com o material genético do espermatozoide, que é o gameta masculino. Apesar da gente ter um monte de espermatozoide aqui ao redor desse óvulo, somente um vai fazer a fecundação, tá certo? A fecundação é essa junção. Então, essa junção de óvulo com espermatozoide vai dar origem a um indivíduo, ok? 3. Marque nas alternativas abaixo se os seres vivos são heterótrofos, com H, ou autótrofos, A. Lembrando que heterótrofos são aqueles seres que precisam de outros seres vivos para se alimentar, enquanto os autótrofos são os capazes de fazer o seu próprio alimento, né? Fazem a fotossíntese. Então, plantas e algas são seres que fazem fotossíntese. Então, tanto plantas como algas são autótrofos, tá? Animais carnívoros, aqueles que comem carne, precisam da carne de outros animais. Então, eles são heterótrofos. Os animais herbívoros são aqueles que comem plantas. Não come carne, só come planta, mas come o outro ser vivo, né? Que é a planta, que é autótrofo. Então, ele é heterótrofo.
Protozoário também é heterótrofo, ele come partículas que estão no local onde ele está inserido, tá? Fungos também é heterótrofo, porque ele não é planta, ele não é alga, ok? Seres vivos que contêm clorofila e fazem fotossíntese. Todos que vão ter clorofila e fazer fotossíntese são autótrofos, são capazes de produzir o seu próprio alimento. Seres vivos que se alimentam de outros seres vivos são heterótrofos, tá? 4. A necessidade de energia é uma característica dos seres vivos. Analisando a imagem ao lado, é possível deduzir que os seres vivos que podem ser originados serão autótrofos ou heterótrofos. Por quê? Bom, autótrofos são plantas e algas. E dos ovos, geralmente nascem animais, aves, né? Répteis, tartarugas, alguma coisa do tipo, certo? Então, a imagem está nos mostrando ovos, que geralmente são de animais, né? Então, esses seres aqui, eles vão ser heterótrofos, porque autótrofos são as plantas e as algas. Tá certo, pessoal? 5. Analise a figura abaixo e responda as questões que seguem. A imagem é uma representação de qual característica dos seres vivos? Bom, aqui eu estou vendo o sapo, né? Ele botou seus ovos, dos ovos nasceram os girinos se desenvolveram, formaram um novo sapo adulto, né? Que se reproduziu novamente. Então, quando eu estou vendo aqui várias etapas da vida desse animal. Então, eu estou falando do ciclo de vida, incluindo o quê? A reprodução, tá certo? Então, descreva as etapas do desenvolvimento do animal representado na imagem até a sua morte. Então, primeiro, esse animal, para ele surgir, tem que ter a fecundação. O que é a fecundação? A junção do gameta masculino, né, o espermatozoide, com o gameta feminino, o óvulo, e do sapo macho e da sapa fêmea. Então, esses gametas vão ser postos na água, eles vão se juntar e vão formar os ovos, o embrião, né? Esse embrião vai nascer desses ovos e vão formar os girinos. O girino é a forma jovem do sapo, que é bem diferente da forma adulta. Então, esse girino vai passar por um processo chamado de metamorfose. Todo indivíduo que nasce muito diferente do adulto, ele passa por essa metamorfose até se tornar o sapo adulto, tá? Então, nesse processo de metamorfose, por exemplo, ele nasce sem patas e com uma cauda bem grande. E aí, ele vai passando por essas diferenciações, ó. Primeiro vão surgir as patas traseiras, depois vão surgir as patas dianteiras, e aí vai começar o processo de regressão da cauda, tá vendo? A cauda dele vai encurtando, encurtando, até deixar de existir no indivíduo adulto, tá certo? Esse indivíduo adulto, ele vai se reproduzir, formar novos sapos e vai envelhecer e vai morrer, ok? 6. Leia a tirinha abaixo e sobre ela e os assuntos trabalhados, assinale as respostas verdadeiras. Dinho, você corre igual menininha. Poxa, obrigado, mas ainda falta muito para alcançar a Fê. Então, letra A. Armandinho corre tão rápido quanto sua amiga Fê? Não. Fê corre mais rápido que Armandinho? Sim. Armandinho fica feliz por ser comparado com sua amiga Fê? Sim, porque ela corre mais do que ele, né? A fuga de um predador ou a perseguição de uma presa são exemplos de que correr é uma resposta a um estímulo? Sim. Quando um animal foge do seu predador, o estímulo dele é a vida, continuar vivo, né? Porque o predador vai atrás dele para poder comer.
E quando algum animal persegue uma presa, também é um estímulo de sobrevivência para ficar vivo, porque ele precisa de comida para ficar vivo e aquela presa é comida. Então, sim, essa também é para ser marcada. E letra E. A velocidade com que um animal corre é importante, pode determinar a sua vida ou morte? Sim. Ela é importante quando ele quer fugir, porque ele vai continuar vivo. E ela é importante quando ele quer comer, né? Porque se ele comer, ele também continua vivo, tá certo? 7. Complete os espaços no texto abaixo com os termos corretos relacionados à organização celular dos seres vivos. Então, célula é o nome dado à unidade estrutural e funcional que compõe os seres vivos. Existem 2 tipos básicos de células, as procarióticas e as eucarióticas. As células procarióticas não apresentam organelas membranosas, nem membrana delimitando o núcleo do restante da célula, mas tem membrana plasmática. Os organismos formados por células procarióticas são chamados de procariontes. Como exemplos, temos as bactérias. Já a célula eucariótica apresenta o material genético isolado do citoplasma por meio de uma membrana que envolve o núcleo. Organismos formados por células eucarióticas são chamados de eucariontes, como os animais, as plantas, os protozoários e os fungos. Os seres vivos formados apenas por uma célula são chamados de unicelulares, e os formados por várias células são os multicelulares. 8. Preencha os espaços com as respostas de cada item. Preste atenção. Símbolos iguais correspondem a letras iguais. Então, nome dados aos seres formados por várias células. Se tem várias células, são os multicelulares. Seres que, como as bactérias, não apresentam núcleo separado por membrana. Então, todas as bactérias são exemplos de seres procariontes, tá certo? Letra C. Região da célula que fica entre a membrana plasmática e o núcleo e apresenta aspecto gelatinoso. Desculpa. É o citoplasma. D. Envoltório que ajuda a dar forma à célula. Não está presente nas células animais. Então, ela é exclusiva das células vegetais. É a parede celular. Tá bom? Preencha a tabela a seguir, assinalando com um X as características de cada grupo de organismos mencionados na primeira coluna. Então, primeira coluna eu tenho algas, musgos, cogumelos, protozoários e plateumintes. Então, as algas, os musgos um tipo de planta, cogumelos são fungos, protozoários são como amebas e plateumintes são alguns animais invertebrados. Então, algas. Ó, aqui tá errado. As algas, elas não são procariontes, não. Só as bactérias, tá? Tá errado essa daqui. Vocês não vão marcar ela, não. Ela é só eucarionte. Tem alga unicelular. Tem alga multicelular. Todas as algas são autótrofas, tá? Vocês vão tirar esse procarionte aqui, viu? Só eucarionte. Os musgos são plantas, são eucariontes. Todas as células das plantas têm um núcleo delimitando o material celular. Não existe planta unicelular. Todas as plantas são multicelulares, tá? E todas as plantas também são autótrofas, tudo bem? Cogumelos, um tipo de fungo. Todos os fungos são eucariontes, tá? Os fungos, na verdade, eles são uni ou multicelulares, mas o cogumelo, por exemplo, a gente consegue enxergar ele, então ele não é unicelular. Os cogumelos, especificamente, são multicelulares, tá?
eles não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outros seres, então ele é heterótrofo. Os protozoários, como as amebas, eles são todos eucariontes, tá? Os protozoários também vão ser sempre unicelulares, não existe protozoário multicelular. Também não existe protozoário autótrofo. Todos os protozoários serão heterótrofos. Então, eles vão precisar de outros seres vivos para se alimentar. Ok? Plateumintes. Os plateumintes é um tipo de animal invertebrado. Se ele é animal, ele é eucarionte, tá? Ele não é unicelular, ele é multicelular, porque ele é um animal invertebrado, não existe animal também unicelular, ok? E todos os animais também precisam de outros seres para se alimentar. No caso, os plateumintes, eles são vermes parasitas, eles se alimentam do corpo dos seres humanos, por exemplo, ok? Observe as ilustrações representando algumas organelas celulares. Indique a principal função de. Então, aqui eu tenho mitocôndria, aqui eu tenho complexo golgiense e eu tenho retículo endoplasmático, tá? Então, as mitocôndrias, produção de energia. Complexo golgiense, armazenamento e liberação de substâncias que ela armazenava através das vesículas, tá? Retículo endoplasmático, transporte e produção de substâncias. Lembrando que o rugoso vai produzir proteínas, tá certo? E o liso, lipídios, ok? Não se esqueçam. 11. Identifique corretamente as organelas celulares vegetais indicadas na ilustração a seguir. Então, aqui, ó, uma membrana que tem dupla camada, uma externa e uma interna fazendo curvas. Produção de energia, mitocôndria. Outra organela, parecendo uns sacos achatados, é o complexo golgiense. Complexo golgiense vai fazer armazenamento e liberação de substâncias. Bem pertinho do núcleo, ó, alguns com ribossomos aderidos e outros sem ribossomos. Então, é o retículo endoplasmático. Lembrando que tem o rugoso com os ribossomos e o liso sem os ribossomos. Uma outra organela que tem uma membrana externa e algumas membranas internas, e é verdinha, ó, é o cloroplasto, né? Então, nós estamos vendo aqui uma célula vegetal, organelas celulares vegetais. Essa organela bem grande aqui, ó, é o vacúolo. O vacúolo armazena substâncias também, tá? E a estrutura mais externa da célula vegetal é a parede celular. Essa membraninha interna aqui, ó, arredondada, é a membrana plasmática, tá? 12. Relacione corretamente as funções das organelas celulares descritas na segunda coluna de acordo com as organelas citadas na primeira coluna. Então, na primeira coluna eu tenho número 1, mitocôndria, número 2, membrana plasmática, número 3, parede celular, número 4, complexo golgiense, número 5, retículo endoplasmático, número 6, núcleo e número 7, cloroplasto, tá? Então, conjunto de sacos achatados que funcionam como um grande centro de armazenamento e separação de substâncias produzidas na célula. Então, esse é o complexo golgiense, ele é o número 4. Responsável pelo revestimento externo das células. É uma barreira que seleciona o que entra e o que sai das células. Então, nós estamos falando da membrana plasmática, número 2. Responsável pela respiração celular, gerando energia para o organismo. Então, quem gera energia para o organismo através da respiração celular são as mitocôndrias, número 1. Revestimento externo rígido das células. Contém celulose. Aí é o das células vegetais, né?
que tem celulose aí. Então, é 3, parede celular. É responsável pela fotossíntese nas células vegetais. Então, a organela responsável pela fotossíntese é o cloroplasto, número 7. Rede de canais que produzem e possibilitam o transporte de substâncias no interior das células. Então, aí é o retículo endoplasmático, número 5. Ele é delimitado por uma membrana e nele está contido material genético. Ele é o núcleo, número 6. Lembrando que núcleo só vai estar presente nas células eucariontes. Procariontes não tem núcleo, tá? 13. Assinale as afirmações abaixo, e a seguir... eu li errado. Analise as afirmações abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. Primeira afirmação. O organismo procarionte, como os fungos, não apresenta um núcleo delimitando o citoplasma. Tá certo? Tá errado. Por quê? Porque fungo não é procarionte. Fungo é eucarionte, tá? Os procariontes, eles não apresentam um núcleo mesmo delimitando, e nem é o citoplasma, né? Eles não apresentam núcleo delimitando material genético. Então, essa afirmativa ela tem vários erros. 2. As células do organismo autótrofo são capazes de produzir seu próprio alimento, como ocorre nas plantas. A 2, ela é verdadeira, né? Os autótrofos, como plantas e algas, elas fazem a fotossíntese e produzem um tipo de açúcar que serve de alimento, que a gente chama de glicose, tá certo? 3. As mitocôndrias são organelas presentes apenas nas células dos animais. Tá errado. As mitocôndrias, elas só não vão estar presentes nas bactérias. Nos outros organismos, sempre as mitocôndrias vão estar presentes, porque é elas que produzem energia para esses organismos, tá certo? Então, somente a afirmativa 2 está correta. Então, vamos marcar a letra D. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos a correção do caderno de atividades. Não marquei com vocês uma web, porque eu estou na roça e a internet é muito ruim. Assim que a minha internet melhorar, eu vou estar marcando uma web para a gente estar conversando pessoalmente, tá? Mas se teve alguma dúvida, se essa correção gerou algum questionamento, entre em contato comigo pelo WhatsApp para eu poder estar tirando essa dúvida de vocês, ok? Bons estudos e até a próxima aula.